Continuando os comentários à consolidação das leis do trabalho, hoje nós vamos falar sobre o empregador, mais precisamente sobre o conceito que está contido no caput do artigo 2º da CLT. Vamos lá. Veja bem, considera-se empregador a empresa. Essa primeira parte do dispositivo legal revela que o legislador ele personalizou um ente despersonalizado, porque a empresa ela não pode ser titular ou sujeito de direitos e obrigações. A empresa nada mais é do que uma atividade. E como atividade, pelo direito clássico, ela não poderia assumir obrigações e também não possui direitos. Mas por que o legislador ele fez isso? Bem, o objetivo principal do legislador foi proteger o operário. E o proteger como? Proteger vinculando os trabalhadores ao patrimônio da empresa. Já que a empresa é formada por um conjunto de recursos humanos, que são pessoas, trabalhadores, um conjunto de bens materiais e imateriais que têm um valor econômico e que tenha um objetivo, e o objetivo da empresa é o lucro. Mas fazendo esse procedimento, o legislador ele quis evitar que o empregador, pessoa física ou pessoa jurídica, transferindo o seu patrimônio para outra pessoa, prejudique o cumprimento das leis trabalhistas, porque é o patrimônio que faz garantir o cumprimento dessas obrigações. Então esse seria o primeiro aspecto desse dispositivo legal. Seguindo, ele faz referência a uma empresa que pode ser individual ou coletiva, porque a CLT de 1943 era essa nomenclatura que vigia a época. E aí ele continua que assumindo os riscos da atividade econômica. Esse é um dos princípios basilares do direito do trabalho. Quem assume os riscos da atividade econômica é a empresa. E a empresa, via de regra, não pode transferir o risco da sua atividade econômica para o empregado. Eu digo via de regra porque em algumas situações excepcionais é possível que isso ocorra. Por exemplo, na parcela denominada participação nos lucros e resultados. Se a empresa não tem lucro, obviamente que o empregado não vai receber essa verba. Só que a PLR, como é conhecida, ela não é devida por determinação legal. Tem que haver uma convenção coletiva, um acordo coletivo. Então ela não é uma obrigação normativa estatal. Mas nos demais casos, por exemplo, quando a empresa ela tem prejuízo ou quando a empresa não tem uma atividade econômica durante determinado período, a empresa não pode transferir esse risco para o empregado. Então digamos que a empresa fique um dia sem funcionar porque ela não conseguiu matéria-prima para produzir a sua mercadoria. Consequentemente, não teve receita. Ela não pode transferir esse prejuízo para o empregado. Por isso que o salário, o conceito de salário ele não é só uma contraprestação pelo trabalho prestado, mas sim pelo simples fato do empregado estar à disposição do empregador. Tenha esse lucro ou não, tenha esse resultado ou não. Portanto, aí a segunda característica que está no caput do artigo 2º. E continuando, o empregador admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Então, nós temos uma segunda característica muito importante nesse dispositivo legal, que é a questão relativa ao poder diretivo. Cabe ao empregador, ou mais precisamente à empresa, como quis o legislador, dirigir a atividade do empregado, ou seja, exercer o seu direito, ou melhor, o seu poder diretivo. Então a legislação considera essa característica como um poder, e não apenas como um direito. E esse poder diretivo dele derivam outros poderes, que seriam os subpoderes, o poder de organizar, o poder de regulamentar, o poder de fiscalizar e o poder de punir, caso o empregado não cumpra com suas obrigações. Portanto, em resumo, esse caput do artigo 2º, ele personaliza um ente, que é a empresa, ele destaca
que os riscos da atividade econômica devem ser suportados por essa empresa, e essa empresa, em compensação, ela tem um poder sobre o empregado, o poder diretivo, e inclusive se o empregado não cumprir com essas determinações da empresa, ele pode ser penalizado, inclusive com a despedida por justa causa.